Aqui com o nosso querido pastor Wagner. Ele é pastor distrital de Sobradinho Oeste e gestor da Sala 57, que tem se tornado um dos maiores movimentos para a busca pessoal em busca do Espírito Santo e tem causado várias revoluções no coração de muita gente, inclusive na minha. Pastor Wagner, primeiramente agradecer porque o Senhor está aqui conosco e eu gostaria que o Senhor falasse um pouquinho mais sobre o Senhor, o que é que o Senhor faz como pastor na Igreja Adventista do Sétimo Dia e quem é que constitui a sua querida família. Muito bem, Fernanda, que bom estar aqui com você nessa entrevista e falar com você que vai nos assistir também. Bom, eu sou baiano e fui criado em Brasília. Hoje sou pastor distrital na região de Sobradinho Oeste. Nós temos 6 igrejas e ali nós desenvolvemos nosso ministério pastoral. Eu sou casado com a Ana Lúcia e tenho a minha filha Hanna com 22 anos de idade. Muito bom. Então, fica a dica. Pastor, por que é importante sabermos responder 3 perguntas em relação ao Ministério Jovem e principalmente a nossa conduta como Igreja Adventista do Sétimo Dia? Como passamos a existir, por que existimos e para que existimos? Fernanda, antes de responder essa pergunta sobre identidade, eu quero ler um texto da Palavra de Deus. Em Atos 1, verso 8, está escrito assim, mas receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Aqui está o segredo para qualquer avanço de comunidade jovem, de jovens fortes, aqui está a chave do poder. Falando de identidade adventista, é importante que você, jovem, saiba de onde você veio, aonde você está e para onde você está indo. Nós existimos como igreja, não foi pela vontade humana, foi um homem que teve a ideia de fundar a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela veio fruto de um cumprimento de uma profecia bíblica, onde este povo hoje, Adventista do Sétimo Dia, surgiria dentro desta profecia para reparar as brechas causadas na lei de Deus na Idade Média, quando os mandamentos de Deus começaram a ser pisados. Existimos hoje para pregar as 3 mensagens angélicas que estão no Apocalipse. Mensagens de advertência para o mundo caído hoje. E para onde nos aponta isso? Para a vinda de Jesus. Cumprimento da palavra dele, quando ele disse que voltaria para buscar aqueles que fossem fiéis à sua palavra. Sabemos de onde nós viemos, existimos para pregar este evangelho eterno que nos direciona para a Cidade Santa. Muito bom, pastor Wagner. O senhor respondeu com excelência e o que eu pude perceber é que a visão, a missão, elas estão interligadas. Então, os jovens adventistas, eles sabendo todo o contexto, ajuda a criar aquele senso de identidade, aquele senso de pertencimento e, consequentemente, nos fortalece, não é isso? Outra pergunta. Na sua opinião, quais são as características que definem os jovens da nossa geração? Nós temos hoje um grande desafio. Se no passado nós não tínhamos muitas relações ou informações, ou não tínhamos uma visão do todo, hoje, Fernando, o mundo é uma ilha. No interior, lá no interior, ou lá em Nova York, a maior metrópole do mundo, basicamente os jovens têm as mesmas informações devido ao surgimento da internet. E ela ainda vai complicar muito mais, porque vem uma nova geração aí que vai nos interligar muito mais. Então, hoje, o desafio e as características dos jovens da nossa geração são jovens que têm muitas informações, que geralmente não conseguem filtrar estas informações e são impactados com toda sorte de segmentos que tendem a fazer com que a mente do jovem não seja crítica. Talvez hoje a gente viva, Fernanda, um tempo de jovens que não tenham um criticismo, capacidade avaliativa pela enxurrada de informações que eles recebem.
Então são ligados à internet, a jogos, a grupos de amigos imensos. Quando você vai no seu Facebook, lá existem até 5.000 amigos. Mas eu pergunto para você, amigo que está me vendo agora, quantos lá realmente são os seus verdadeiros amigos? Então a característica hoje que mais se ressalta nos jovens é ter muita conexão com muita coisa, mas ao mesmo tempo ele se vê meio que sozinho quando se enxerga no espelho, quando vai para o quarto dele deitar. Não tem muito essa comunicação toda. Está sozinho em meio à multidão, né? É uma característica muito evidente hoje e com um pensamento muito diversificado, dadas muitas informações que recebe. Com certeza, pastor Wagner. E a internet, no mesmo tempo que é uma bênção, se não for usada com responsabilidade de uma forma correta, se torna uma grande maldição, né? Deixa eu pegar esse gancho aqui e olhar para você e dizer o seguinte: a pandemia estragou muita coisa, mas ela revelou uma outra muito importante. Podemos usar a internet de forma poderosa para a expansão do Evangelho do Reino de Cristo. Isso ficou bastante evidente. Amém! Bênção pura sem mistura. Pastor Wagner, o senhor consegue enxergar um distanciamento que se formou entre a liderança da igreja e a juventude? Se sim, por que isso aconteceu? Existe de fato um distanciamento entre a liderança e a juventude. Eu tenho uma visão, Fernanda, que não é exatamente ou tão somente pela diferença das gerações. Sim. Hoje a gente vê a igreja insistindo em falar sobre novas gerações, e de fato existe. Sempre existirá uma nova geração. Sim. Evidentemente que há diferença de pensamento entre uma e outra. E eu que sou mais velho preciso entender melhor a geração que vem depois de mim, porque elas vão sofrer mudanças aqui, né? O que não existia na geração anterior vai existir na geração seguinte, e a leitura dessas novas coisas, tanto mecanicamente ou na área da ciência ou na área da tecnologia, elas vão mudando o comportamento. Vou dar um exemplo. A minha filha, ela manja muito mais de celular, de mexer em aplicativos, do uso dessa máquina, manja muito mais do que eu. Obviamente isso causa um distanciamento Sim. entre mim e a minha filha no uso do celular. Sim. Mas esse é apenas um exemplo. As ideias também estão aqui. O que para mim era uma ideia fixa, para minha filha já deixa de ser uma ideia tão fixa, porque o mundo de hoje já triturou aquela ideia e está mudando o conceito a respeito das ideias. E essas ideias elas também vão causando distanciamento entre uma geração e outra. E vale lembrar uma coisa, né? No passado, a distância entre uma geração e outra, até se formar uma nova geração, era muito maior. Hoje em dia, por causa da internet, nós temos muita informação e tudo muda muito rapidamente. Então nós temos uma nova geração com menos tempo a cada evolução do tempo. Sim. O que torna muito desafiador o nosso avanço nessa relação. Isso tudo é muito verdade. Com certeza. Mas para mim, a maior dificuldade da relação entre um líder e o jovem, um membro da igreja mais velho, um jovem da igreja, sempre será a falta de relacionamento intencional. Nossa. Qualquer jovem com a mente mais diferente da minha, se eu cuidar das necessidades básicas que ele tenha, se eu olhar para ele como um ser humano, se eu me importar com ele, eu tenho a intenção que essa importância que ele tem para mim, o amor que eu vou depositar nele lá, é capaz de quebrar o distanciamento dessas diferenças de habilidades, conceitos e pensamentos. Então, para mim, a falta de cuidado, de envolvimento intencional é que faz esse distanciamento em maior ênfase. E o detalhe, pastor Wagner, o que nós percebemos é que tem aquele conflito. Geralmente, os líderes, as pessoas que têm maior idade,
Eles olham para os jovens e enxergam os jovens como pessoas que não têm nenhuma responsabilidade, que só gostam de brincar. E os jovens, por sua vez, não encontram na liderança, né, na sua maioria, um aconchego, um carinho. Então isso torna esse distanciamento que o senhor falou com muita propriedade. Agora tem um detalhe muito interessante, que as pessoas às vezes comentam que os jovens não estão nem aí para a missão. Mas eu particularmente acho que isso não existe. E aí é que vem uma outra pergunta muito interessante que eu gostaria que o senhor pudesse falar de uma forma assim, bem potente ao coração das pessoas que estão assistindo. Por exemplo, como construir a visão do discipulado no Ministério Jovem? Essa questão da missão, Fernanda, eu acredito que não é só um aspecto da juventude. Eu acho que a Igreja Adventista, ela tem um distanciamento da missão, porque a nossa visão de missão, ela precisa ser mais ajustada ao foco bíblico. Hoje, missão é dar um estudo bíblico, Sim. fazer parte de uma dupla missionária, fazer um evangelismo público e assim sucessivamente. Você vai perceber que se é nesta configuração, só faz missão quem sabe falar. Os pregadores, né? Os pregadores. Quem não prega, quem não sabe ensinar, nesse recorte está fora da missão. Misericórdia. Então, a primeira coisa que eu acho que para ajudar os nossos jovens Sim. é fazer com que eles entendam o que é missão, que é ser missionário. Biblicamente, e quando você vai no livro Ciência do Bom Viver, Ellen White diz que o primeiro impulso de um coração cheio do Espírito é levar outras pessoas a Cristo. Então, se você pensa em um jovem discipulando o outro, a minha pergunta é, ele é cheio do Espírito Santo? Se ele não for cheio do Espírito Santo, como é que ele vai discipular outro? Se o impulso do coração dele, primeiro, não é isso. E não tem como dar aquilo que você não tem, né? Você não tem, O que a gente causa nos jovens? Eu faço um treinamento no distrito, eles se empolgam com o treinamento, mas lá na prática, quando as exigências do discipulado vierem, ele não tem o poder para executar o discipulado, porque ele vai cobrar muito dele. Aí o que acontece? Ele sai motivado para fazer o discipulado, mas não tem o poder. Aí quando ele chega para o discipulado, ele consegue até dar o primeiro passo, o segundo, mas quando começa a se exigir muito dele, isto sofre um arrefecimento e logo a desconexão. Aí morre tudo de novo. Então, se você quer fortalecer a sua juventude, ensine-os a buscar o Espírito de Deus para que o discipulado, que é a formação de uma outra pessoa através do meu exemplo, discipulado é isso. Eu me aproximo de você, mostro quem é Cristo em mim para que você se aproxime de Jesus e faça um trabalho parecido com o que eu fiz com você. Isso é discipulado. Jesus separou 12 para andar com ele, não foi? Sim. 12 andando com você. 2, 3 andando com você. Mas essa é a técnica do discipulado. Agora, o poder para fazer isso precisa ser o mesmo de Cristo. Ellen White diz que toda manhã ele recebia novo batismo do Espírito Santo para o cumprimento do discipulado que ele tinha separado dos 12. E olha que interessante o que o senhor acabou de falar. Então, diante disso tudo, para envolver os jovens na questão, e principalmente a questão do discipulado, eu vejo bem presente aí a comunhão, o relacionamento e a missão. Perfeitamente. Comunhão com quem? Com Deus. Esse jovem precisa entender que Deus são 3 pessoas, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Sim. E como ele vai se relacionar com essas 3 pessoas aqui? Essa relação, se ela for verdadeira e essencial, ele vai receber o poder para ir na lateralidade. Você tem me ouvido falar essa expressão, né? Profundidade e lateralidade. Você se aprofunda em Deus para ir lateralmente na busca do outro. Então, comunhão, relacionamento com os iguais, primeiro da família, que é a fé, a igreja, os jovens da igreja, esta comunidade poderosa deságua lá naquele que ainda não conhece Jesus. Perfeito, né? Toda a organização, tudo de extrema importância e sem contar que é o método de Jesus. Bíblico, né? Ele mesmo ensinou, né? Ide, portanto, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Por que ele mandou fazer discípulos?
porque é um modelo que ele mesmo estabeleceu. Ele fez, agora a gente deve fazer também. E vimos que Jesus, ele atraía as pessoas. As pessoas, elas eram atraídas por Jesus. As pessoas amavam estar na companhia de Jesus. Jesus não chegava para a pessoa e já ia logo repreendendo, não. Pelo contrário, ele cuidava da pessoa. Ele ganhava a confiança da pessoa. Ele não passava a mão na cabeça, mas ele mostrava o caminho. E sempre, ele, de uma forma linda e bela, ele sempre colocava diante da pessoa escolhas. Mas ele falava assim, filho, escolhe a vida para que te vá bem, para que você seja bem sucedido. Tinha uma coisa em Cristo, Fernanda, Sim. que esta fala fazia com que ela tivesse sentido. Quando ele dizia assim, vou usar suas palavras, escolha a vida. Quando alguém olhava para Jesus, ele via em Cristo a vida que Jesus dizia para ele escolher. Isso é fundamental para funcionar, né? Como é que você pede para um jovem escolher a vida se ele não vê a vida em você? Por isso Cristo atraía desde crianças até os mais velhos. A Bíblia não diz que criancinhas procuravam o colo de Jesus para se assentar? Você acha mesmo que criança procura o colo de qualquer um? Aquela pessoa precisava transmitir confiança, né? E até os mais velhos experientes eram atraídos por ele. E a questão do amor, né? O amor era tão grande, tão importante, como o Senhor falou, não existia classe de pessoas ou por idade. Era atraído pelo mesmo Espírito, pelo Espírito Santo, né? E Jesus, ele buscava toda manhã. Então, falando sobre isso, pastor Wagner, foi um texto que o Senhor logo leu no início, que é em Atos capítulo 1, versículo 8, é prometido o poder do Espírito Santo para o cumprimento da missão. Qual é o resultado na vida dos jovens quando ele tem uma visão que estimula o cumprimento da missão? Então eu quero que o jovem cumpra, você tem uma sociedade jovem, né? Sim. Então você quer que a sua sociedade jovem cumpra a missão. Sim. Atos 8 diz, recebereis poder ao descer sobre vós. Então se eu estimular o jovem da minha igreja no cumprimento da missão com base no recebimento diário do Espírito Santo, sabe o que você vai ter? Você vai ter uma sociedade ativa, disponível. Sim. Porque pessoas cheias do Espírito Santo, elas estão disponíveis a dar mais do que você pede. Você pede uma coisa para ela, chega com 3 prontas. A da segunda milha, né? E você não precisa... O que é gostoso você liderar uma igreja cheia do Espírito é que você sempre tem mais recebido o que você pediu. Porque as pessoas estão oferecendo, não é porque você pediu, é porque ela está cheia do Espírito Santo. É muito diferente. Pessoas dadas ao sacrifício, por exemplo. Sim. Jovens sacrificando férias, sacrificando diversões, sacrificando o seu dinheiro, ele deixa de gastar o dinheiro dele com ele para colocar na missão, porque ele está cheio, né? Jovens que amam a Bíblia, jovens que amam ler as Escrituras. Você tem extremos lindos de benefício quando você estimula a missão com base no recebimento do poder do Espírito Santo. Com o Espírito Santo tudo muda, né, pastor? Ele muda tudo. Ele muda tudo. Ele troca, ele quebra, ele tira, ele limpa, faz do jeito que ele quer, né? Isso é bom. Isso é maravilhoso. E quem não trabalha, dá trabalho. Então, se de uma forma especial internalizássemos tudo isso dentro de nós, a igreja trabalhasse justamente sobre ensinar sobre o Espírito Santo, teríamos uma igreja mais forte, uma igreja onde os jovens se importariam mais com a missão, não precisaria, né, do diretor do Ministério Pessoal insistindo para que as pessoas pudessem o quê? Dar um estudo bíblico, fazer um evangelismo, fazer uma visitação. Então, é interessante isso. Olha que legal, né? Insistir, não. Sim. Porque eles viriam que o diretor do Ministério Pessoal agora faria seria organizar o exército que está disponível para o cumprimento da missão. Com certeza. Muda a ponta, né? Muda a ponta. Muda a ponta. Outro detalhe, pastor Wagner. No manual do Ministério Jovem, diz algo muito interessante que eu gostaria de ler para o senhor entender. Que diz assim: precisamos criar um ambiente propício para a criatividade, inovação, incentivo de ministérios de serviços para atender às necessidades da comunidade. Como é que o jovem pode colocar isso em prática no contexto de uma comunidade saudável?
Na minha opinião, nós temos uma estrutura eclesiástica muito bom, muito boa. Nós temos material de excelente qualidade, né? Não sei se vocês concordam, eu concordo quando eu olho e sou pastor e vejo que há material até que excede a nossa capacidade de utilizar. Com certeza. Porque lá em cima, quem está pensando aqui quer disponibilizar conteúdo e material exatamente para o jovem olhar e dizer assim, bom, o que eu vou fazer aqui? Né? Então a sociedade jovem precisa fazer a leitura do ambiente, Sim. da comunidade onde vocês moram, do tipo de pessoas que vocês vão abordar, porque eu acho que é importante você conhecer o público-alvo para você tomar as suas ações. Aí você pega no leque de material que a divisão, que a sua união, que a sua associação oferece, e escolhe dentre aquele material que você tem, você fez a avaliação de para quem você vai abordar, escolhe os temas, treina a sua sociedade e joga a sociedade na missão com base no poder do Espírito Santo. Eu acho que a gente comete um erro quando não fazemos a avaliação de quem nós vamos abordar e queremos usar todo o material que nós temos disponível. Tem coisas que a gente tem que não serve para determinado lugar e tem coisas que a gente tem que serve para aquele lugar. A sociedade precisa pegar, organizar isso, treinar os jovens dentro do segmento da comunidade que ele vai abordar e estimular o crescimento dessas pessoas no Espírito de Deus, é capaz que dê certo. E uma comunidade saudável traz para o jovem uma segurança, traz um sentimento de pertencimento também, a questão da aceitação, e se sentir amado faz toda a diferença. Quando você tem o Espírito de Deus como agente, ele provoca uma coisa, a mesma coisa que havia na igreja apostólica, né? Havia um mesmo sentimento entre eles. Esse mesmo sentimento não é geográfico. Sim. Não é geográfico, é interno. Mesmo sentimento causa esse senso de pertencimento. Com certeza. E isso é muito bom. Outro detalhe que eu achei interessantíssimo, que diz assim: liderar pelo exemplo e focar intencionalmente na criação de novos líderes por meio do mentoring, o desenvolvimento das competências de liderança, né? Porque no clube de líderes para o Ministério Jovem, foca bem as 10 competências JA. Para um jovem se tornar um líder investido, eles precisam passar por alguns processos. Dentre esses processos, tem 10 competências de extrema importância para a vida deles. E aqui fala sobre o impacto de um mentor. E eu gostaria de saber do senhor se é importante existir um mentor para os jovens na nossa igreja. Não é importante, eu acho. Eu acho essencial, né? Básico. Quem aqui que está me ouvindo nunca teve um professor? Todos nós tivemos professores para estar aqui. Todos. Então, para tudo existe um professor. E o mentor é um professor. Sim. O mentor é um professor. Então, sem esse mentor, o processo fica solto. Cada um fica tateando no seu próprio lugar, tentando fazer o melhor, dando a direção que acha que deve dar e errando mais do que acertando. Faça uma prova sem ter recebido aulas do seu professor. Você vai errar mais ou vai acertar mais? Com certeza errar mais, se não zerar, né? Por ausência de quem? Professor. Do professor ensinando, né? Então, para mim, o mentor é muito importante porque ele vai te ajudar a acertar mais. E quando a gente acerta mais, Fernanda, a gente ganha tempo, se frustra menos e como o nosso foco é missão, a gente salva mais pessoas. Então a importância para mim do mentor na comunidade jovem é fazer com que essa comunidade jovem acerte mais no senso de missão e como resultado a gente salve mais pessoas. E o interessante, pastor Wagner, que aconteceu isso recentemente lá no Clube de Líderes na área Beira-Mar. Um jovem com problemas, ele é especial, tem autismo, muitas coisas. Ele teve uma infância bastante conturbada, perdeu sua mãe. E ele foi interditado, no caso pela justiça, né, como incapaz. E assim, quando ele ouviu falar sobre o Ministério Jovem, ele olhou para um diretor da igreja, chamado Armed, e perguntou
eu posso também ser um líder jovem investido? E aí o irmão Armédio disse assim, você pode sim, Magna. Vamos lutar, vamos juntos. E o incrível aconteceu. Esse jovem, ele acreditou tanto naquilo que ele chegou a expressar que o maior desejo dele era ser um líder jovem. E sábado passado teve investidura e ele se investiu e ele agradeceu muito, porque ele falou que as pessoas não acreditavam nele, mas ele ouviu de um mentor, porque o irmão Armédio, ele foi um mentor, ele pegou na mão, ele ajudou, ele incentivou, ele levava para cortar o cabelo, ele lia a Bíblia e ele mostrava, você é capaz. Então aquilo foi tão impactante que aquele jovem, mesmo diante da deficiência que ele tinha, ele não desistiu. E para o senhor ter uma ideia, na prova, para a liderança jovem, vale 10 pontos, tem 20 questões. Esse menino estudou tanto o livro Salvação e Serviço, que ele tirou 8,5 na prova, errando apenas 3 questões, que é bem na parte que o senhor falou, do acertar mais, errar menos, e foi o melhor líder, o melhor jovem de todo o contexto desse processo de formação da área Beira-Mar. Agora você pensa que todo esse processo do mentor e do professor, nós que cremos no cumprimento da missão, é para que o jovem acerte mais, como eu disse, exatamente ganhando tempo naquilo que diz respeito à salvação de outras pessoas. Para ele foi acertar mais uma prova. Sim. No contexto geral, ganhar mais pessoas para Jesus. E o desejo dele, ele colocou, né, o objetivo. Meu desejo é estar sempre disponível para ajudar a outros e servir ao meu Jesus pregando o seu evangelho. Mentorei. Perfeito, né, pastor? Mentorei. Outra coisa, como ser um referencial ético e espiritual para a juventude? Porque aí tem uma diferença, né? Porque às vezes existem pessoas que diz que é líder, mas muitas vezes fala aquilo que não vive. Então, como ser ético nesse contexto para que a juventude possa entender que ali realmente é uma luta espiritual? É que hoje a prática da ética, e quando você coloca ética e espiritualidade uma ao lado da outra, fica bem complicado de você executar isso. Porque geralmente hoje, para você ser espiritual mesmo, essencialmente espiritual, se você for pegar o critério da ética que nos é ensinado, você não vai poder praticar muita ética às vezes. Entendi. Porque o mundo nos empurra para o lugar que para você romper esta ida, você vai ter que ser antiético. No sentido de ir de encontro mesmo a algumas ideias que você vai ter que fazer o corte e ele vai dizer assim, mas você está fazendo isso, é antiético. Mas se eu não fizer isto, ele vai degringolar. O assunto aqui é espiritualidade. Aí, quando você vai pro reino e a ética mundana ou secular, a ética mundana vai ser desprezada em relação à ética do reino. Perfeito. Gente, vocês ficaram curiosos para saber mais um pouco? Só que tem um detalhe. Vocês vão esperar um pouquinho, porque o nosso querido pastor Wagner, ele vai falar algo muito interessante para vocês. Mas vocês só vão conseguir entender e estar um pouco mais, né, pastor? Se aprofundar, porque é bênção pura sem mistura. É o Espírito Santo falando para a nossa juventude. Então, na nossa parte 2, você vai saber um pouco mais sobre isso.